Bom dia, amados irmãos. Hoje é 4 de setembro do ano da graça de 2020 e hoje o dia nasceu com um sol bonito, não cinzento, como alguns dias tem acontecido, e, mas mais do que o sol, hoje o dia nasceu e para nós com a certeza de que o Senhor nos ama e que faz chegar até nós a sua intervenção, o seu cuidado, e por isso somos muito gratos por isso. E é motivo para hoje de manhã nos voltarmos para Ele e sermos gratos, muito gratos, porque as suas misericórdias se renovaram e a sua graça também se volta a manifestar. Estamos certos disso e por isso temos mais do que motivos para nos alegrarmos nesta manhã. No fim desta semana queria terminar, obviamente remetendo-nos sempre para a reflexão do domingo passado, em que percebemos que Abraão, em todo o seu percurso inicial de resposta à chamada do Pai, de Deus, em resposta muito prática à missão que Deus lhe tinha entregue, a esta aliança que Deus fez com ele, teve que perceber algumas coisas. A primeira coisa que ele percebeu é que as suas soluções não serviam para o plano de Deus. O plano de Deus iria concretizar-se com o método e com o plano dele a executar-se conforme a sua vontade e no tempo determinado por ele. E como é que Abraão percebeu isso? Quando ele percebeu que Deus tinha rejeitado a sua intervenção e lhe reafirma mais uma vez que, apesar de parecer algo impossível e ser verdadeiramente e humanamente impossível, Deus iria cumprir e executar o seu plano, e ele contemplou isso quando, naquele momento, contempla Sara com Isaac nos seus braços e percebe então este importante aspecto deste percurso, que é contemplar, experimentar a graça de Deus. A graça de Deus é de facto algo absolutamente extraordinário que nós não podemos deixar de experimentar. Lembrávamos, e o Watchman Nee, o autor do livro que temos, que nos tem de alguma forma inspirado nesta caminhada, ele lembrava, e eu partilhava isso com os irmãos, que fé e graça são inseparáveis. Não é possível. Uma sem a outra torna tudo absolutamente inútil. Porquê? Porque esta fé que tem que ser sustentada e com fundamentos e alicerces num Deus verdadeiro, autêntico, vai se fortalecer e vai ser uma experiência verdadeiramente extraordinária quando, como resultado disso, contemplamos, experimentamos e discernimos a graça de Deus na sua intervenção. E graça, neste caso, é o cumprimento do propósito de Deus numa forma que ultrapassa as nossas capacidades e as nossas barreiras. Aliás, foi preciso Abraão ser absolutamente aniquilado na sua possibilidade de fazer alguma coisa, chegar a uma idade em que já não podia ter filhos, Sara, para além de estéril, chegar também a uma idade que não podia ter filhos, para Deus agir graciosamente e trazer um filho, e eles perceberem que só pode ser graça do Pai. A graça de Deus chega à nossa vida de muitas formas, diariamente e de muitas formas. Obviamente, cada vez que nós acordamos de manhã, percebemos a graça do Pai em que nos permite viver. Quando olhamos e contemplamos o sol, percebemos que é graça de Deus. Quando tomamos um copo de água, tomamos o nosso pequeno almoço, percebemos que é graça de Deus. Ela chega até nós de muitas formas, mas depois há manifestações particulares e especiais da graça de Deus que nós não podemos ignorar e que têm que nos levar para um patamar superior no que diz respeito à nossa experiência de fé e de relacionamento com Deus. Foram inúmeras as histórias registadas quando daquele terrível acidente de 11 de setembro, aliás, acidente não, atentado criminoso que vitimou milhares de pessoas, mas foram inúmeros os registros de histórias de pessoas que, num determinado momento e por circunstâncias que na altura eles não compreendiam, ficaram extremamente zangadas, por exemplo, como algumas histórias que nós ouvimos de pessoas que perderam o avião porque se atrasaram, porque tiveram
um problema qualquer, um percalço, e perderam o avião, e isso era para eles algo tremendo, e um incómodo tremendo, porque vinha estragar os seus planos, e com certeza com algum prejuízo provavelmente para as suas vidas, até ao momento em que perceberam que essa foi a forma de Deus cumprir o plano de Deus nas suas vidas e eles não perderem a sua vida naquele dia. Claro que aqui podemos misturar misericórdia com graça, dependendo da circunstância da pessoa. Se ela era uma filha de Deus, com toda a certeza esta era uma expressão de graça. Se ela não era filha de Deus, era com certeza uma expressão da misericórdia, em que Deus lhe dá mais uma oportunidade para se aproximar e reconhecer a intervenção e a necessidade que cada um tem da salvação em Jesus Cristo. Mas perceber que aquilo que no momento para alguém era algo terrível, num momento para o outro se transformou numa graça. Porquê? Porque percebemos que Deus esteve ali presente, Deus agiu, e agiu numa forma que ultrapassou a nossa compreensão, ultrapassou a nossa capacidade de intervenção, e isso é graça, isso é graça. Isso leva-nos para um patamar superior. Obviamente, e já lembrámos isso, que tudo isto tem que ser sustentado numa profunda intimidade e proximidade com Deus. Aliás, não esquecemos que no capítulo 18 de Gênesis, um capítulo absolutamente único e que eu aconselho todos a ler e a meditar, Deus visita literalmente Abraão, está presente com ele, e aquele encontro é absolutamente extraordinário e único até, e nesse momento Abraão pode contemplar o Senhor, ouvir o Senhor. Tudo isto, obviamente, tem que ser sustentado em muita intimidade com o Pai, mas experimentar e reconhecer esta graça tem que nos levar exatamente para um patamar superior de relacionamento com Deus. Essa é a experiência, e vamos sempre parar ao início. Há 2 semanas, quando começámos esta jornada, eu partilhei com os irmãos que o momento de despertamento para esta temática teve a ver com aquilo que o irmão Carlos Viegas partilhou com a Igreja no segundo domingo de agosto, quando ele nos conduziu mais uma vez àquele texto de 2 Coríntios, capítulo 12, nesta experiência absolutamente extraordinária de Paulo, que no meio a uma dificuldade pediu uma bênção ao Pai, e a resposta de Deus para ele, e que lá está, tem que ser uma experiência que tem que estar recheada de uma profunda intimidade com Deus, uma experiência de fé única, em que chega, ouve e compreende: a minha graça te basta, a minha graça te basta. E ela te basta porque no meio das circunstâncias difíceis, e o texto é claro, não é? Porque ele diz: a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, é quando nós estamos aniquilados nas nossas capacidades, quando Deus nos leva ao ponto de percebermos que não há nada que nós possamos fazer, é exatamente aí que a graça se manifesta de uma forma extraordinária. Não que ela não se manifeste noutros momentos, mas é nesse momento que nós percebemos que a graça de Deus se manifesta de uma forma extraordinária, independentemente da forma que seja. E vejam, no caso do apóstolo Paulo, não foi a resposta à sua oração. Não foi. Deus não retirou o espinho da sua carne, mas ele experimentou a graça, porque naquele momento ele percebeu que Deus tinha um propósito, e este agir de Deus na sua vida era uma manifestação da graça de Deus, e foi naquele momento que, segundo as próprias palavras de Deus para o apóstolo Paulo, ele foi aperfeiçoado. E é aí que nós, de facto, somos aperfeiçoados e somos levados para um outro nível, para uma nova dimensão e profundidade no nosso relacionamento com Deus. Isto é extremamente abençoador para nós e desafiante, porque esta é também a extraordinária dinâmica da vida como filho de Deus. Ser filho de Deus passa por isto, mas não podia ser de outra forma, amados, quando temos um Deus como temos, um Deus absolutamente extraordinário, o Deus que disse lá no capítulo 17 de Gênesis, no início daquela conversa com Abraão: eu sou o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Este Deus Todo-Poderoso só poderia agir desta forma sobre nós. E este Deus Todo-Poderoso ama-nos extraordinariamente, e quando falamos de graça, obviamente não podemos ignorar nem deixar de celebrar a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós e nos dá esta graça de podermos ser feitos filhos de Deus por causa do seu amor. Tudo isto precisa de ser transformador para a nossa vida diária. Um desafio interessante para hoje
para todos os dias, mas para hoje, é ao longo deste dia percebermos as manifestações da graça de Deus na nossa vida. E vejam, nem sempre a manifestação da graça de Deus significa que Deus respondeu à nossa oração conforme nós pedimos, ou nem sempre são, e eu ponho entre aspas, coisas boas, porque muitas vezes a manifestação da graça de Deus é também o nos conduzir a situações que somos aperfeiçoados, somos cuidados, somos disciplinados também, porque é um cuidado, uma expressão do amor de Deus. Por tudo isto, amados, temos mais do que razões para celebrar. Desafio os irmãos a celebrarem o amor do Pai, a graça maravilhosa dele, expressa em Jesus Cristo, que nos dá esta possibilidade de podermos ser seus filhos, nos dirigimos a eles, na certeza que um dia vamos desfrutar da mais extraordinária e absoluta graça, que é estarmos na sua presença eterna e desfrutar disto para toda a eternidade. Por tudo isto, razões mais do que suficientes para sermos o povo mais feliz ao cimo da terra. Um dia muito abençoado. Não deixem de orar uns pelos outros e, se o Senhor permitir, domingo estaremos juntos para celebrarmos e para termos o nosso tempo de comunhão, de celebrarmos esta graça maravilhosa de Cristo. Um dia muito abençoado e até amanhã, se o Senhor nos permitir.